Corpus Hermeticum. Livro 10. A chave de Hermes Trismegistus. Estudo do versículo 01 a 11. Anteriormente nos estudos. Na última semana, discutimos como a imortalidade da alma e a natureza do movimento no mundo revelam a harmonia entre o humano e o divino. Agora, Hermes explica a conexão entre sensação e intelecção. Embora tradicionalmente vistas como distintas, ele propõe que ambas formam uma unidade no ser humano. A sensação é ligada ao corpo, enquanto a intelecção está associada à alma. Hermes argumenta que a sensação humana não é meramente material, mas se funde com o intelecto, formando uma experiência conjunta que permite ao ser humano perceber e entender o mundo. Ele também destaca que o intelecto é influenciado por forças divinas ou demoníacas, gerando bons ou maus conceitos, e que a intelecção não pode ocorrer sem a sensação, já que ambas se interrelacionam. Essa união permite ao homem ter acesso ao conhecimento e à verdade divina, essencial para a compreensão do universo e de seu próprio ser. Estudo dessa semana. Foi a Teosclépios que dediquei o discurso de ontem. O de hoje deve ser por justiça, dedicado a Tad, pois este discurso é apenas um resumo das lições gerais que desenvolvi para ele. Deus, todavia, o Pai, ó Tad, tem a mesma natureza, ou melhor, a mesma atividade que o bem. Pois o termo natureza se aplica ao fato de impelir a crescer, o que se verifica apenas nas coisas mutáveis e móveis, enquanto que o termo atividade alcança as coisas imóveis também. Isto é, alcança as coisas divinas e humanas, e por si mesmo transforma a energia, como mostramos anteriormente relativamente às coisas divinas e humanas. Ensinamentos que sejam necessários manter na mente quanto a este assunto. Ora, a atividade de Deus é sua vontade e sua essência de querer a existência das coisas. Que é efetivamente Deus, o Pai, o bem, se não o ser das coisas, ainda que atualmente não sejam, como digo, a própria realidade de tudo o que é. Eis o que é Deus, eis o que é o Pai, eis o que é o bem, ao qual não se dá nenhuma outra qualificação. Pois se o mundo, tanto quanto o sol, é pai dos seres que são por participação, todavia não é para os viventes, na mesma medida que Deus, a causa do bem, e não mais ainda, da vida, se for a sua causa, é unicamente sob coerção do bem-querer, sem o qual nada pode existir nem vir a ser. O Pai só é o autor da geração e da subsistência de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do sol. Pois é o bem que é o princípio eficiente. Essa qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó Tat, quem faz os seres, pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz e não faz. Pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade, pois faz tais qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem. Assim é quanto cabe àquele que pode ver. Pois disso também, Deus quer a existência, e disso mesmo, sobretudo, é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso, pois a marca própria do bem é que o bem seja conhecido. Ó Tat, tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal visão. Sem dúvida, pois não é da visão do bem como do raio solar, que pela sua natureza ígnea deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar. Contrariamente, esta visão ilumina, e isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva e repleta de toda imortalidade, tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sono e se destacando do corpo, chegam à visão mais bela tal como ocorreu a Uranus e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, ó meu Pai, apraz a Deus, meu Filho. Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão. Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quando nada mais puderes dizer, é somente então que vê-las. Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino, inibição de nossos sentidos.
E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra. O que a contemplou uma vez, nenhuma outra pode contemplar, e não pode ouvir falar de nada além. Em suma, não pode mesmo mover o corpo, pois, perdendo a consciência de toda sensação, de todo movimento corporal, permanece em repouso, e esta beleza, tendo banhado com sua luz todo o intelecto, é a alma toda que também ilumina e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois é impossível, meu filho, que a alma que contemplou a beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer num corpo humano. Que queres dizer por ser divinizada? Ó Pai, toda alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes. Dessas almas, então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária. Pois as almas inferiores passam para animais aquáticos, as almas aquáticas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em homens. Enfim, as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons. E depois, neste estado, passando no coração dos deuses, há dois corações de deuses, o dos astros errantes e dos fixos. E tal é a glória mais perfeita da alma. Todavia, a alma que entra num corpo humano permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas levada para trás percorre inversamente a rota seguida e que conduz até aos répteis. Tal é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma é a ignorância. Realmente, quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. Então é infeliz. Para ignorar-se a si mesma, torna-se escrava de corpo monstruoso e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal é o vício da alma. Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento, pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino. Que espécie de ser humano é essa? Ó Pai, é o ser humano que fala pouco a pouco e escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas golpeia o ar. Filho, de fato, Deus, o Pai e o bem, não se deve ensinar pela palavra nem aprender pela audição. Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muitíssimo da sensação. A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona, ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência, que por si só é um dom de Deus. Pois toda a ciência é incorpórea, e então o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que, em seu turno, se serve do corpo. Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo, pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade. É impossível ser de outra forma. Qual é então esse Deus material? É o mundo, que é belo, mas que não é bom. É feito de matéria e é facilmente afetado. O primeiro dentre todos os passivos, é só o segundo na série dos seres sendo isoladamente incompleto, tendo ele mesmo começado a ser, não obstante subsistindo sempre, subsiste no devir, e assim sempre no devir, o é das qualidades e das quantidades, pois o movimento e todo o movimento da matéria é o vir a ser. A imobilidade inteligível detém o movimento da matéria da seguinte maneira: sendo o mundo uma esfera, quer dizer, uma cabeça, e como acima da cabeça nada de material, assim como sob os pés nada de inteligível, sendo tudo material, e como o intelecto é a cabeça, cabeça movida por movimento circular, ou seja, do movimento próprio à cabeça, as coisas que estão ligadas à membrana dessa cabeça onde se acha a alma são por natureza imortais. E como o corpo foi feito, por assim dizer, na alma, elas têm também mais alma do que corpo tudo que está distanciado da membrana. É mortal, por ter mais corpo do que alma. Assim todo o vivente, como o próprio universo, é composto de material e de inteligível. Toda semana publicamos trechos novos dos principais livros de hermetismo antigo. Siga nosso canal e receba as atualizações. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp,
Comente "eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.